Seja bem-vindo aqui a mais uma aula. Nessa aula a gente irá trabalhar as tonalidades de marrom. Aqui eu já inicio com o marrom mais escuro, fazendo todo um fundo nessa região. Eu poderia vir apertando já o lápis marrom, mas aí não iria ficar homogêneo. Então o certo é você trabalhar camadas, passar ele bem de leve e vir trabalhando com outras tonalidades próximas a ele, para só depois você vir pressionando ele no papel. A sequência de camadas aqui é basicamente como a gente fez anterior, só que foi com a tonalidade verde. Dessa vez a gente está usando mais essa tonalidade puxada para o marrom. Aqui agora eu já volto jogando mais uma camada com canela. Essa tonalidade aqui é a cor canela, que eu vou passando a cor canela da mesma pressão que eu passei o marrom. Lembrando que aquele marrom que eu utilizei foi o marrom escuro. Aqui agora eu já venho com o marrom mais claro, já botando um pouco mais de pressão para fazer a junção da cor marrom escura e o canela. E para fazer a finalização dessa tonalidade eu retorno com o marrom mais escuro, jogando mais uma camada, pressionando um pouco o lápis, fazendo com que o contraste desse marrom fique mais aparente, ou seja, apareça mais. E volto com areia para selar, para fazer a mistura dessas cores que a gente passou anteriormente nessa área. Nessa área aqui da parte da barriga do dragão, eu vou usar a tonalidade areia, ou seja, a cor areia. Vou passar de 2 a 3 camadas desse mesmo lápis, nessas áreas mais claras. Lembrando que as duas primeiras camadas tem que ser bem de leve, sem pressionar o lápis. E fazendo movimentos circular, movimentos bem curtos. Aqui nessa área aqui eu venho com o marrom mais claro, fazendo os detalhes de sombra, bem suaves, sem pressionar o lápis. Vou botando um pouco de pressão, mas sem apertar muito, fazendo com que apareça essas sombras, para depois quando eu passar o areia, ficar bem homogêneo. Observa que eu já vou deixando bem homogêneo, só na ponta do lápis, sem pressionar tanto, sem ter pressa, já deixando bem preenchido toda a área. Nessa região da barriga, toda a área que tiver sombra, eu venho fazendo com esse marrom bem suave, fazendo com que a sombra destaque, mas não fique tão aparente. Logo após ter feito a sombra, eu venho com a cor areia, fazendo todo o preenchimento em toda a área. Volto jogando de 2 a 3 camadas. As primeiras um pouco mais leve, depois volto pressionando um pouco mais. Nessa área aqui a gente vai fazer da mesma forma que fizemos ali na ponta da cauda dele. Venho com um marrom mais escuro primeiro, depois volto com canela. Aqui eu estou utilizando canela. Após utilizar o canela a gente vem com o marrom claro. Se caso você não tiver a cor canela, você pode utilizar o marrom mais claro. E depois voltar com o marrom mais escuro, que você vai conseguir chegar a essa tonalidade.
Observa que o processo é repetitivo. Basta você seguir a sequência de lápis, a mesma sequência aí da aula. Se você seguir toda a sequência, você vai conseguir chegar a esse resultado. Aqui nessa partezinha que a gente preservou no branco, a gente vem agora com o vermelho escuro, jogando uma camada. Observa que eu não vou pressionando muito. Após utilizar o vermelho escuro, eu venho com o vermelho mais claro, pressionando um pouquinho mais, fazendo com que destaque essa cor vermelha fique mais bonita, mais aparente. Essa partezinha aqui, mesma coisa, primeiramente marrom escuro, bem de leve, movimentos curtos, tomando cuidado para não borrar para fora. De vez em quando eu acelero o vídeo um pouco, porque o processo é bem repetitivo. Depois volto com a cor canela, fazendo o mesmo processo, o mesmo preenchimento em toda a região. Não recomendo vocês fazerem desenho nesses papel, essas folhas de ofício. O indicado é que você adquira um bloco de papel Canson. Ele vai suportar mais essas camadas de lápis. Se você fizer isso na folha de ofício, ela vai ficar ondulada. Nessa região aqui da parte da cauda do Goku, eu venho com sépia. Se você não tiver esse lápis, você pode utilizar o preto, bem suave, ou marrom por cima. Essa cor sépia é a mistura do preto com marrom. É um marrom mais puxado para o escuro. Só que aqui eu venho fazendo bem de leve. Observa que eu não venho pressionando nessas primeiras camadas. Logo após utilizar o sépia aqui, eu passo o marrom. Só que vou adiantar aqui um pouco o vídeo e volto com o sépia por cima novamente. Só que dessa vez pressionando um pouco mais. Observa que vai começando a contrastar mais. Esse contraste marrom começando a aparecer um pouco mais. Lembrando que se você tiver dúvida em alguma parte do desenho, peço para que você retorne, assista a aula novamente. Assista ela mais de uma vez. Busque compreender. Só para depois disso você colocar em prática. Aqui agora eu venho com o marrom. Pressionando bem o lápis, deixando bem marrom mesmo. Quero que ele fique bem aparente, essa cor marrom, e não fique puxando tanto para o escuro, pela tonalidade de sépia. Aqui nessa área eu pressiono bem o marrom para fazer a mistura dessas duas cores e já deixar bem selado. Até porque eu não vou utilizar o areia nessa área. Aqui eu estou utilizando o azul normal. Jogando uma camada, sem pressionar o lápis, mas fazendo com que já fique bem aparente essa tonalidade do azul, esse contraste. Vou usar essa cor azul em toda a parte desse saquinho que ele carrega, aqui na cintura dele. Aqui agora eu venho com um azul mais clarinho do que aquele que a gente usou anteriormente. Eu venho com ele para ajudar mais na camada.
para deixar mais homogêneo. Mas observa que é bem parecido. Também venho fazendo bem de leve, sem pressionar ele de início. Retorno com o azul normal. Esse azul é da Faber-Castell, se eu não me engano esse é o azul céu. Só que dessa vez agora eu pressiono ele um pouquinho mais, fazendo com que a cor azul destaque. E essa tonalidade aqui, esse contraste vai ser toda a cor base dessa sacolinha. Aqui agora eu já venho com o marrom, para destacar essa sombra que tem essa parte do cordão. Após utilizar o marrom eu venho com o vermelho escuro por cima, pressionando um pouco. E para fazer a sombra dessa faixa dele eu utilizo o cinza. Esse cinza ele é o meu termo, ele não chega a ser escuro e nem claro demais. E aqui não tem muito segredo, basta seguir a sua imagem de referência e fazendo a sombra de acordo com o que você consegue captar. Após ter feito a sombra com cinza, eu venho com o branco, passando ele por cima, em toda a área que eu fiz essa sombra. Isso vai fazer com que ele fique mais homogêneo, fique mais suave. Isso ajuda também a espalhar mais essa cor cinza e fechando mais os poros do papel, para não ficar aqueles espacinhos no branco do papel. É por isso que é interessante você trabalhar camadas de lápis. Nessa parte do tênis eu uso o cinza, jogo umas 2 camadas, depois retorno com o lápis branco para fazer com que o cinza espalhe. Nessa parte aqui a gente vai fazer da mesma forma que fizemos ali na barriga dele anteriormente. Eu começo com o marrom mais claro definindo a sombra. Faço toda uma camada bem de leve, depois volto com areia por cima, jogando mais uma camada. Com areia eu faço em toda a região, toda a área dessa parte, que eu jogo de 2 a 3 camadas. Aqui a gente já está encaminhando para o final dessa aula, espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima aula.